bom, irmãos, louvado seja Deus. Vamos à palavra de Deus de hoje. Abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo 22, nós vamos ler do versos 6 até o verso de número 21. Nós estamos encerrando hoje essa série de mensagens, o Reino dos Céus, onde nós vimos a cada sermão a realidade daquele que receberá a coroa da vida eterna, aquele que ficou firme em Cristo Jesus até o fim. E hoje nós iremos ler as últimas palavras das Escrituras, o encerramento do cânon bíblico através do servo João, a qual Deus revelou o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, dos versos 6 ao 21, e o título da mensagem de hoje é As Últimas Palavras. Diz assim a palavra de Deus: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. Quando as vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faças isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra desse livro. Adora a Deus. Ele ainda me disse: não guardes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. Venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam suas roupas para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar essas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Dou testemunho a todo que ouvir as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Abaixe sua cabeça. Senhor, nós estamos, Deus, diante da Tua palavra, Pai. E clamamos, Senhor, a ação do Teu Santo Espírito. Abra, Deus, o nosso coração. Abra, Senhor, o nosso entendimento. Que todas as verdades contidas, Pai, nesse texto possa falar no mais profundo da nossa alma. Nós possamos sair daqui edificados. Muito, muito melhores do que nós entramos. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder te servir aqui nesse lugar. Essa oração que fazemos com alegria, gratidão e contentamento, fazemos nos méritos de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós chegamos ao final dessa série de mensagens sobre o reino dos céus, onde, como salvos em Cristo, nós aprendemos como devemos ser no reino, quando Cristo muda a sua realidade e a minha.
quais são os valores para ser do reino. Vimos também como será a nossa volta para casa. Nós estamos como forasteiros aqui, como peregrinos. E vimos também a nova Jerusalém celestial, a nossa casa, que foi o último sermão dessa série. E hoje chegamos no sermão derradeiro, onde encerraremos essa minissérie chamada O Reino dos Céus. Hoje nós veremos como esse precioso texto, as recomendações e as promessas finais que apontam para um tempo que nós vamos viver até Jesus voltar, onde Ele irá estabelecer o seu reino na terra e julgar os vivos e os mortos. Hoje veremos que o apóstolo João quer que prestemos atenção em algumas coisas. Quais são as prioridades da igreja? Quais as prioridades dos crentes em Cristo Jesus? E João aqui está falando a respeito do céu. Pois a perspectiva correta sobre o céu vai ditar a nossa conduta cristã enquanto nós estivermos aqui. Todos os patriarcas foram motivados pela perspectiva da cidade santa, enquanto eles caminhavam com Deus e serviam a Deus aqui na terra. Está lá em Hebreus 11. O próprio Senhor Jesus foi encorajado diante da cruz por essa perspectiva do reino, de saber que todos voltariam ao Pai. Hebreus 12, 2. A certeza do céu deve nos encorajar, irmãos, a cumprir os nossos deveres espirituais aqui. E como que nós devemos cumpri-los? O que o Apocalipse requer de nós, os cidadãos do novo céu e da nova terra? Meus irmãos, pelo menos 3 coisas o Senhor nos deixou de forma clara nesse texto. Vamos elas. Primeiro ponto: a palavra, ela é de Deus. Em Apocalipse, o apóstolo João nos diz que a palavra de Deus é absolutamente confiável. Então eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta, não feche ela, e vamos ver pontos importantes nesse texto. Lê novamente comigo o verso número 6. Acompanhe comigo a leitura. E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Meus irmãos, Deus aqui está dizendo para João: o que temos aqui, João, é indiscutível, é inquestionável. E João está dizendo a nós, com base nessa revelação de Deus, que o mesmo Deus, o mesmo Espírito que revelou as palavras aos profetas, foi o Deus que enviou o anjo para trazer essas revelações a ele. Com essas palavras, o Apocalipse está, digamos, autenticando para mim e para você esse último livro das Escrituras, dizendo: ele é inspirado, ele é canônico, ele veio do Senhor. Os habitantes do novo céu e da nova terra, a igreja de Cristo, devem buscar no Apocalipse, nas Escrituras como um todo, essa exortação, para sempre nós recorrermos, irmãos, à Bíblia. O verso 6 diz: e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Meus irmãos, nós temos que buscar nas Escrituras a direção para a minha e para a sua vida. Tudo que esse mundo grita ao seu ouvido, faça isso, faça aquilo, 10 passos para a sua felicidade, 10 passos para a sua prosperidade, irmãos, isso tudo cai diante da Escritura. Busque a palavra de Deus como rumo, como direcionamento para o meu e para o seu viver. Não dê atenção ao coração. O mundo vai gritar para você aí e para mim: ouça o seu coração. Quer ser feliz? Ouça o seu coração. Não, irmãos.
Cuidado. O meu e o seu coração tantas vezes vai dizer coisas para nós que não vêm de Deus. Nós temos que medir o que o coração nos diz, onde é digno de confiança e verdadeiro. Temos que olhar para o que nos foi revelado por Deus através da Escritura. Irmãos, não tem que ser ouvido o que dizem aí afora, as expectativas que dizem que você precisa ter. Se não bate com o que é digno de confiança, daquilo que é verdadeiro, o que o apóstolo Paulo diz nas suas palavras? Tem que ser o quê? Amaldiçoado, irmão. Amaldiçoado. Mesmo que venha da boca de um anjo dos céus, dizendo aquilo que se contradiz à Escritura, é anátema, é maldito, não vem do Senhor. Meus irmãos, João ele vai além. Ele não só apresenta a Bíblia como algo confiável, mas ele diz também que bem-aventurado quem examina as Escrituras. É feliz, bem-aventurado, é felicidade, é contentamento, é alegria no Senhor. É feliz aquele que estuda a palavra de Deus. É muito abençoado aquele que se debruça nas Escrituras. Leia comigo o verso 7, acompanhe a leitura. Venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Irmão, pensa comigo. Se você tivesse, sei lá, fazendo uma redação no vestibular, o que você escreveria após essa afirmação aqui? Eu venho em breve. O que você colocaria depois lá? Meus irmãos, eu acho muito significativo que Jesus disse assim a João, e João diz assim para nós, através do texto: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Em outras palavras, Jesus está para chegar. Enquanto isso, obedeçam a Bíblia. E é possível ouvir os seus passos diante de tanta ruína, tanta catástrofe, tanta maldade acontecendo. Ele vem, e ele vem em breve. Enquanto isso, irmãos, bem-aventurado e feliz é todo aquele que obedecer ao Senhor. E o verbo guardar que João usa aqui, ele tem o sentido de acatar, de reconhecer, de aceitar esse conteúdo bíblico. E para ser usado em toda e qualquer circunstância de vida. Meus irmãos, essa ideia de guardar aqui está presente de capa a capa em toda a Bíblia. Deuteronômio 4:2. Não acrescenteis nada à palavra que ele vos ordena, nem diminuireis nada, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. Quando você lê a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, nós não temos que modificar nada. Não tem que fazer a Bíblia se adaptar à nossa cultura, ao nosso meio, ao nosso contexto. Sabe, o momento que estamos vivendo como sociedade. Infelizmente, isso está muito em moda hoje. Teologia liberal propondo alterações bizarras na palavra de Deus. A Bíblia é um livro de milhares e milhares de anos atrás. E nós temos que fazer agora é adaptá-lo. A atualidade nossa pede isso. Não, irmão, não. Esse livro é digno de confiança, ele é verdadeiro. Porque quando lemos, e o que lemos é entrar em choque com a minha e com a sua vida, irmãos, não é a Bíblia que tem que mudar, mas é eu e você. Sabe quando você sai do culto moído pela palavra de Deus?
Não olha para o pastor, não. Tem membro de igreja que fala, o pastor também está debaixo do mesmo mandamento, irmão. Você pensa que a palavra de Deus não me mói de cima a baixo? Toda vez. A mudança requer a atenção minha e sua. O nosso pensamento é que tem que se moldar ao que as Escrituras dizem, e não o contrário. Jesus, Ele está voltando, e voltando em breve. E feliz será todo aquele que guardar e que obedecer às palavras dessa profecia. Amém, irmãos? Todo aquele. Salomão, grande sábio, quando escreve Provérbios 30, verso 5, toda a palavra de Deus é pura. Ela é um escudo para os que nele confiam. Ele afirma que toda a palavra de Deus ela é pura, ela é verdadeira. Um versículo isolado, às vezes, pode parecer uma maluquice na vida, de quem lê de forma desconecta. Mas quando você pensa naquele verso como um todo, e quando você interpreta as Escrituras pela sua totalidade, você vai descobrir que a Bíblia se torna totalmente, irmãos, verdadeira e pura. Salomão, ele diz, ele é o escudo para os que nele confiam. Sabe quando Deus se torna, irmão, um escudo para mim, para você? A gente ora pedindo proteção a Deus, não ora? Mas sabe quando Deus se torna um escudo? Quando a gente assume que a Bíblia, ela é pura e verdadeira. Quando nós nos submetemos a ela, quando nós nos colocamos atrás dela. Meus irmãos, João está nos dizendo no capítulo 22 de Apocalipse, que nós devemos guardar, aceitar a palavra de Deus como ela é. Amém, irmãos? Exatamente como está na minha e na sua mão. Queira, anseie, guarde, valorize essa palavra. E também obedeça. Obedeça. Observe. Pratique. Ponha na vida. É isso que João está dizendo a mim e a você. Mas ele diz mais. O Apocalipse foi escrito para a igreja. Para a igreja. Lê comigo os versos 8 e 9. Acompanhe a leitura comigo. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. Quando as vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava a mim para adorá-lo. Mas ele me disse, olha, não faças isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. João, adora a Deus, João. Meus irmãos, João está tomando para a gente aqui, está mostrando, evidenciando a mim e a você, que Deus é a fonte revelatória desse livro e o que há em tudo nele. E o que há em todo esse livro? É Cristo Jesus, de capa a capa. Pois o livro trata da revelação do Senhor, da glória de Cristo. A mensagem de Cristo a quem? A noiva, a igreja de Cristo. Esse livro mostra a vitória da igreja. Um anjo foi um instrumento, como todos os outros profetas do passado, como todos aqueles que obedeceram fielmente. Meus irmãos, Deus, Ele é o revelador. Jesus é a própria revelação. E nós somos aqueles que devem anunciar essa revelação. Exatamente e unicamente com esta palavra. João diz que foi testemunha ocular, que foi o recipiente. Ele ouviu e viu, como diz o texto. E essas coisas, irmãos, foram esmagadoras e tão reais para ele, que ele caiu como morto aos pés de Cristo Jesus.
Sabe aquele jargão que você ouve por aí? Ai, Senhor, revela a tua glória para mim. O homem não consegue se sustentar sobre as suas pernas quando Deus se revela a ele. E agora, aos pés do anjo, Jesus o levanta. E o anjo diz: não, João, brinca com isso não, João. O último anjo que aceitou a adoração deu ruim. Brinca com isso não, adora a Deus, João. Você não tem que me adorar. Você tem que adorar o Senhor. Meus irmãos, de verdade, eu sinto tanta falta disso na minha própria vida. Do fato de ouvir Deus falar. E em virtude disso eu não me aguentar sobre os meus próprios pés. Quanto que isso aqui me faz falta. Meu coração sempre dá um argumento, sempre dá uma desculpa. Isso aqui faz falta para você, irmão? Quando você abre a Bíblia, é só preguiça, é só sono. Ouvir sermão, muitas vezes, sim, é cansativo. Ih, rapaz, lá vem o pastor de novo. Mesma conversa, mesmo assunto. Aí a gente vê João. Quando ele recebe a revelação de Deus, ele cai prostrado. Ele ouve. Ele vê. Essa verdade é tão esmagadora que ele não se aguenta em pé. Irmão, diz para mim, falta ou não falta isso na minha e na sua vida? Essa reverência toda a Cristo Jesus, diante do que é digno de confiança. Falta ou não falta esse impacto na minha e na sua vida? E aqui eu não estou falando de emocionalismo, de empirismo. Eu tenho que sentir o Senhor. Não. Eu estou falando de palavra de Deus, que gera em nós um sentimento de apuro. Sabe aquele sentimento de apuro, se a graça de Deus não cobrir a minha, a sua vida? A Bíblia hoje ela é banalizada, ela é descartada, ela é tida como insuficiente. A gente acredita hoje que a igreja, para crescer, tem que ter um monte de coisa. Só a Bíblia não basta. Só a Bíblia não resolve. Só a Bíblia não basta para um pastor em um púlpito. Tem gente que pensa e acredita assim. E vem João e nos mostra algo tão assustador, que ele diz: quando ouvi e vi todas essas coisas, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava a mim. Irmão, quanto isso falta na vida da igreja. Não prostrar-se aos anjos, nem a outra coisa qualquer, mas a Deus. Colocar o seu coração em reverência a Deus, diante da sua palavra. Uma outra coisa, a mensagem do Apocalipse, irmãos, ela é para ser anunciada. Leia comigo o verso 10, acompanhe comigo a leitura. Ele me disse ainda: não guardes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Meus irmãos, o profeta Daniel, ele foi ordenado por Deus para selar o livro até a chegada do fim do tempo. Está lá em Daniel 8, 26. E a visão da tarde e da manhã que foi dita a mim é verdadeira. Tu, porém, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. Todas aquelas visões, imagens que Deus revelou a Daniel, e que são explicadas aqui no Apocalipse,
Daniel recebeu a voz de Deus dizendo: espera, que vai chegar o tempo para a gente explicar tudo isso daqui. Lá atrás para Daniel. E João agora diz: chegou o tempo. Não é mais para selar o livro. É para a gente abrir o livro. É para a gente ler o livro. É para a gente pregar o livro. É para a gente anunciar o livro. As verdades do Evangelho. O Evangelho tem que ser anunciado. Por isso, irmão, nós lembramos todo o culto, em toda a programação da igreja. Porque as pessoas têm que ter contato com essa palavra. Tem que ter contato com essas verdades. E a mensagem do povo de Deus não é para impressionar. Sabe? Pega a pessoa e olha, vamos lá, e dá uma aula de teologia para ela, que a pessoa olha para você e fala: meu, o que você está falando? Não é para assustar. Deus, Ele vai. Não, irmãos. Não é para confundir. A pessoa já está confusa. Muito menos para entreter. Ah, vai ter lá o carnaval gospel para Jesus. Essa mensagem, irmãos, é para salvar. É para santificar a vida daquele que se submete a Ele. Cidade de Junqueirópolis, quando a palavra vem de Deus para mim, para você, ela não vem para assustar, ela não vem para pôr medo, ela não vem para nada disso, ela vem para libertar. Ela vem para colocar o meu e o seu pé numa rocha, que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Outra coisa que o texto fala na sua palavra é que o Apocalipse deve ser mantido na sua integridade. Leia comigo os versos 18 e 19. Dou testemunho a todo que ouvir as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas nesse mesmo livro. Meus irmãos, podemos notar que esse conceito de Deus, de amaldiçoar por retirar ou acrescentar a sua palavra, não é novo para João. Lembra que nós lemos anteriormente aqui em Deuteronômio 4 e Provérbios 30? Acabamos de ler. O povo de Deus sempre entendeu que o que está na Escritura, o que está na Bíblia, tem que ser crido, irmão, como está. Nem mais, nem menos. Sem tirar, nem pôr. João aqui não inventa conceito novo. João aqui, irmãos, ele não ouve nada de novo. João ouve aquilo que o povo de Deus sempre soube. O que Deus revela tem que ser crido como está. Quer eu e você goste ou não. Lembra? Quem muda somos nós, não a palavra. É maldito aquele que põe, e é maldito aquele que tira. Outro evangelho que não seja o original tem que ser amaldiçoado. Mas pastor, verdade, por que isso? 1 Coríntios 15, de 1 a 2, preste atenção, irmãos. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, a qual também recebestes, e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal, como anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Ou seja,
se um evangelho que não seja o que foi deixado a nós pelos apóstolos, se isso é a proposta, isso aqui não tem salvação, irmãos. Não tem. Nós vivemos um momento tão triste hoje, na igreja brasileira. As pessoas muitas vezes vêm para as igrejas, elas passam pelas igrejas, elas são batizadas, mas infelizmente a maioria acredita que se ela cumprir algo, cumprir votos, sabe, promessas com Deus, ela será muito abençoada, muito abençoada. Tem igrejas que só lotam em dia de ceia, por exemplo. Hoje é dia de tomar ceia. Deixa eu ver, semana passada, retrasado, não fui mais. Não, eu tenho que ir hoje, pelo menos na ceia eu tenho que ir, né? Hoje é dia da bênção, tomar a bênção. Há igrejas que vendem cultos assim, irmão, dessa maneira. Você faz um voto, você se batiza, você toma a ceia, tudo certinho. Aí Deus vai o quê? Não, Ele vai te abençoar. Sem falar o dízimo, né? Por exemplo. Se eu não pagar o dízimo, Deus irá fechar uma torneira de bênçãos no céu na minha vida. Eu tenho que pagar o boleto. Para água, para energia. E o boleto do dízimo eu também tenho que pagar. Porque igual a água e a energia, se não pagar corta, Deus também vai cortar as minhas bênçãos se eu não pagar. Meus irmãos, isso aqui é um evangelho que escraviza. Isso aqui é um evangelho que bota uma bola de ferro na perna do crente e ele nem percebe. Isso aqui não liberta não, irmãos. Se aquilo que você vai fazer já está com a motivação errada, Deus já não está ali, irmãos. Deus já não está ali. Irmãos, nós como igreja somos sim pelo dízimo, conforme eu citei aqui. Somos sim pelas ofertas. Nós somos sim pela ceia, pelo batismo. Mas pela perspectiva correta, irmãos, pela perspectiva bíblica. Se eu não tenho alegria em dizimar, em ofertar, se eu não tenho alegria de ceiar com o Senhor, se eu não tenho alegria de ver surgir um novo homem das águas, irmãos, eu tenho que rever, de fato, muita coisa na minha vida como igreja. Tem muita coisa fora do lugar. Sabe por quê? Porque o salvo, ele sente prazer em cumprir as ordenanças. Para um salvo, um mandamento de Deus, ele não é penoso. Os mandamentos são graciosos, tido como privilégio, como oportunidades que Deus dá para servirmos a Ele, aquele a qual estaremos diante por toda a eternidade. E João vem e diz: aquele que acrescenta, aquele que retira, para ouvir da Bíblia, somente aquilo que ele quer ouvir, Deus lhe acrescentará as pragas e tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e do livro. Segundo ponto, a preparação da igreja. Do verso 11 em diante, vemos João ter falado sobre o lugar da palavra de Deus na vida do crente. Agora ele vai advertir a igreja para se prepararem para os fins dos tempos. E o Apocalipse, irmão, se você lê-lo, você já leu, irmão? Se você lê de ponto a ponto, você vai ver que ele é bem repetitivo. Muito repetitivo. Não é porque o autor, ele não tem, sabe, assunto para dizer, ele precisa, sabe, encher linguiça, como se diz por aí. Não é isso, irmãos. Eu já ouvi muitas e muitas queixas de pessoas sobre isso. Mas vai pregar isso de novo? O texto anterior falava a mesma coisa, pastor.
Irmãos, preste muita, por Cristo Jesus, preste muita atenção. Deus, Ele usa repetições, muitas vezes exaustivas, na sua palavra, porque Ele sabe a nossa dificuldade em praticar uma a uma delas. O problema não é Deus, muito menos o autor. O problema é eu e você, irmão. É eu e você. E a maior evidência disso é quando a pessoa olha para uma repetição de assunto na Bíblia e acha isso desnecessário. Sabe quando você está lendo e você começa a entender o que? Não tá. Aí você faz assim, pula para a página seguinte. Não, tá bom, isso aqui eu já entendi. Tá dominado o assunto. Será que entendeu mesmo, irmão? Porque você olha para a vida e ela não muda. Será que entendeu, irmão? Você olha para a caminhada dele, dando aquelas mancadas assim, uma de um lado, outra do outro. Não consegue manter na linha de Deus. Será que entendeu mesmo, irmão? Você que é pai, você que é mãe, quantas vezes você repete a mesma coisa para o seu filho? E quantas vezes o seu filho faz tudo ao contrário do que os pais dizem? Você acha mesmo, irmão, que um pai ou uma mãe gosta de ficar repetindo sempre a mesma coisa? É claro que não. Mas o pai sabe, a mãe sabe, que enquanto o filho não entende o que aquilo representa e passa a obedecer, o pai e a mãe têm que o quê? Continuar falando. Tem que continuar falando. Aqui é a mesma coisa, irmão. Aqui é a mesma coisa. É a mesma lógica. Isso tem nome. O nome disso é amor. É zelo. Preocupação de pai. E aqui está João. Um paizão, ou melhor, um avôzão, né? Um avôzão, já bem velhinho, ouvindo o anjo repetir, repetir, repetir. E ele repassando, repassando, repassando para mim e para você. E tudo isso por quê? Porque o crente, ele tem que se preparar. Amém, igreja? O crente, ele tem que estar preparado. Leia comigo o verso 11. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. Ou seja, vida que segue. A vida seguindo o seu curso. Mas preste atenção no que Jesus diz no verso 12. Leia comigo o verso 12. Venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Irmãos, Jesus aqui está dizendo, preste atenção. Eu venho em breve. Você que é injusto, continua na justiça. Você que é impuro, mete marcha, continua na impureza. Você que é justo, você que é santo, a você eu trago uma recompensa, a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Sabe por quê? Lê comigo o verso 13. Porque eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, eu dei início a isso tudo. A tudo que existe. Inclusive você. E eu colocarei um ponto final. Não é o homem, não é a história, não é a evolução das coisas, não é uma catástrofe, é Deus. Deus. João diz, o quão felizes são aqueles que se preparam para receber esse Deus Santo.
Leia comigo o verso 14. Acompanhe a leitura comigo. Bem-aventurado os que lavam suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E João também diz sobre aqueles que até tentarão, mas Cristo irá dizer: aparta-te de mim. Leia comigo o verso 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Irmão, sabe o que eu acho impressionante? Na última página da Bíblia, no último texto, no último trecho, antes que se encerra todo o cânon bíblico, Cristo fala mais uma vez para a igreja sobre a nossa identidade, sobre o seu breve retorno, dizendo: arrependa-se enquanto se tem tempo. Isso aqui pode ser a qualquer hora, em qualquer momento. E muitos não terão mais esse tempo. Você já ouviu isso alguma vez em sermão, irmão? Uma vez? 2? 10? Todas as vezes, né, irmão? Sabe por quê? Porque essa é a tônica da palavra de Deus. É Deus lembrando quem nós somos e quem Ele é. Por isso Ele diz ao injusto, ao impuro: eu vou voltar para julgar, mas também para recompensar. Meus irmãos, a palavra de Deus para nós é: prepare-se, igreja. Prepare-se, igreja. A qualquer hora o rei estará às portas. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Vimos o ponto 1, que a palavra ela é de Deus. Vimos o ponto 2, que nós como igreja temos que estar preparados. E agora veremos o terceiro ponto, que é a pessoa de Cristo Jesus. Leia comigo os versos 16 e 17. Acompanhe a leitura. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar essas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia. Meus irmãos, quanta coisa aqui. Vamos lá. Primeiro, o texto diz que Ele é eterno. Que Ele é eterno. Que Ele é Deus. E os anjos estão debaixo do comando. Segundo, Ele está dizendo que, além de Deus, Ele se fez homem, descendente de Davi. Uma descendência real, que revela que Ele é rei. Terceiro, é Ele quem anuncia o amanhecer da eternidade. Ele é a estrela da manhã, que resplandece no novo céu, que aponta para a vida real que está por vir. Meus irmãos, se você passar 100 anos da sua vida aqui, será apenas um prelúdio do que verdadeiramente espera por mim e você na eternidade. Amém, irmãos? Uma fração. O Espírito que habita em mim e você diz: vem. A noiva, a igreja de Cristo diz: vem. Quem tem sede, venha. E receba de graça a água da vida. Essa deve ser a oração da igreja. Venha a nós o vosso reino. E enquanto isso não acontece, nós seguimos caminhando e dizendo: você tem sede? Você tem sede? Você tem sede? Vem! Vem! Você tem sede, marido? Você tem sede, esposa? Filho, pai, mãe, irmão, vizinho?
Você tem sede? Junqueirópolis, você tem sede? Venha e beba da água da vida. Sabe por quê? Porque ela é de graça. De graça. Pela graça. Meus irmãos, essa é a ideia que João está tratando aqui. A igreja precisa se maravilhar em Cristo Jesus. Se maravilhar em Cristo Jesus. E aguardar a sua chegada. Aliás, clamar pela sua chegada. E enquanto isso não acontece, nós seguimos, irmãos, anunciando a esse Cristo maravilhoso. Sobre a palavra de Deus, ela diz, pelo que nós devemos viver, de toda a palavra que sai da boca do nosso Deus. Quando ele fala da preparação da igreja, ela diz o porquê nós ainda estamos vivendo aqui, irmão. Porque eu e você ainda estamos aqui e não na glória. Sabe por quê? Porque nós estamos preparando e nos preparando para a chegada do Rei. E quando Apocalipse fala sobre a pessoa de Cristo, a palavra de Deus nos diz para quem eu e você estamos vivendo. Você está vivendo para o Senhor, irmão? Você está vivendo para o Senhor, irmã? Nós não estamos vivendo para nós mesmos, mas agora para o Cordeiro. Pois a vida, ela é muito, muito mais do que nós. Muito mais do que o meu, do que o seu desejo. A vida, a nossa vida, tem que ver, tem que refletir a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Meus irmãos, a Bíblia termina dizendo 3 grandes coisas que devemos nos preocupar. 3 coisas para nós prestarmos de fato atenção. Portanto, eu falo a você, irmão. A você, criança, jovem, que entende. Você, adulto. Você, idoso. Você, recém-chegado à fé. A Bíblia fala 3 coisas as quais nós temos que viver. Suas 3 prioridades na vida, minha e sua. A palavra de Deus, que é pelo que eu e você vivemos. A preparação da sua igreja, que é a razão do porquê eu e você ainda estamos vivos, que é se preparar. E a pessoa de Cristo, que é para quem nós vivemos. E aqui eu deixo uma pergunta a mim e a você, irmão. São essas 3 coisas de fato que estão norteando a minha e a sua vida? Quais são as nossas principais prioridades? Reflete um pouco. Reflita e preste atenção nas últimas palavras desse livro. Leia comigo os versos 20 e 21. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém, irmãos? Aqui nós temos uma promessa. Certamente venho em breve. Aqui nós temos uma oração, uma prece. Amém. Vem, Senhor Jesus. E aqui nós temos uma proclamação: que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. E Deus encerra a sua palavra falando justamente da graça. Sabe por quê? Porque é ela que irá nos sustentar até o dia do Senhor chegar. Amém, irmãos? É a graça. É a graça. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Louvado seja o seu Filho amado, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. O Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim, o caminho, a verdade, que leva à vida, autor da vida e da vida eterna no reino dos céus. Amém? A palavra de Deus encerra dizendo a mim e a você: é Cristo. Sempre foi Cristo e sempre será Cristo. Da primeira palavra que você abre lá em Gênesis, a última palavra que você lê em Apocalipse é Cristo. Tudo aponta para Cristo. E se a palavra de Deus aponta para Cristo, e aí você dizemos que somos servos de Cristo, a nossa vida também tem que apontar para o mesmo lugar. Temos que ter esse direcionamento. E como nós conseguimos isso, pastor? Caminhando com Deus e olhando para a sua palavra. Porque a graça de Deus, ela está sobre a igreja. E a igreja tem que pegar com unhas e dentes essa graça, porque é de graça. Vem da fonte da vida, que é Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nessa jornada e missão que Ele nos deu, pela graça, e pregar a esse Deus quantas vezes for necessário, quantas vezes você precisar repetir, quantas vezes você e eu precisarmos ouvir, porque isso é graça, isso é amor, isso é zelo de Pai, do nosso Pai que estás nos céus. Amém? Abaixa a sua cabeça.